Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso curso. Como eu disse na última aula, o nosso projeto é entender o que é a integração de uma forma diferencial quando se trata de uma P-forma, em geral, em uma superfície de dimensão P. Então, isso é o que progressivamente faremos. Vamos começar hoje o estudo sistemático do caso em que P é igual a 1. Na última aula, nós definimos o que é uma forma diferencial, tá certo? Então, uma forma diferencial é uma expressão do tipo onde a forma está definida, onde seus coeficientes estão definidos. E a classe de diferenciabilidade da forma é a classe de diferenciabilidade dos seus coeficientes. Então, em geral, nós vamos assumir, ou vamos supor, que esses objetos estão definidos em abertos de Rn. Em certas circunstâncias, vocês verão de que em lugar de considerar abertos, pode-se considerar qualquer subconjunto, enfim. São situações mais especiais, mas, no grosso, nós estamos olhando para formas diferenciais definidas em abertos. E vamos assumir uma classe de diferenciabilidade suficiente, não é, para fazer a integração desses objetos, que é o que nos interessa. Muito bem, então vamos, para simplificar também, vamos considerar o caso em que as funções AI são funções de classe C1 no aberto U. Tá certo? Para todo I de 1 a N. Então, que objeto é este? Não é? No caso de uma forma diferencial. A ideia, no caso de uma forma diferencial, é integrar em superfícies de dimensão 1, isto é, ao longo de curvas. Tá certo? Então, nós vamos, o objeto S, no caso, vão ser curvas que são funções contínuas definidas em um intervalo da reta e com valores em 1. Vamos assumir também de que esta a classe de diferenciabilidade dessas curvas é C1. Certo? E então, dessa maneira, bom, a representação gráfica, temos aqui o espaço U, e que aqui temos um ponto, por aqui, bom, esse caminho pode ser mais complicado, e aqui temos um ponto gama de B. Esses pontos são chamados das extremidades do caminho. Certo?
Então, o que nós queremos definir é o que é a integral da 1 forma ômega ao longo do caminho gama. Tá certo? Então, por definição, isto é a integral entre A e B, né, onde está definida a curva, né, da forma ômega no ponto gama de t, né, aplicado a derivada, ao vetor derivada, vezes dt. A forma ômega, ela tem que ser entendida, né, de fato aqui devia ser ômega do ponto x. Ômega tem que ser entendida como uma aplicação definida em U e com valores no espaço dual de Rn. E é nesse espaço dual onde nós temos uma base definida pelas diferenciais das funções coordenadas. Tá certo? Então, ômega no ponto x tem uma expressão desse tipo. E, consequentemente, ômega aplicado no ponto x vai ser um operador linear que, aplicado ao vetor gama' dá uma função, e essa função é integrada entre A e B. Tá certo? Então, essa definição se justifica porque ela respeita as mudanças de coordenadas, né? Como vamos ver em breve. Então, outra maneira de definir isto é utilizar a expressão que temos aqui, né? E então, como a integral de uma soma é a soma das integrais, então nós temos que é a integral entre A e B das AI evaluadas no ponto gama de t, vezes gama' de t, mas gama podemos escrever como um ponto com coordenadas definidas pelo parâmetro t. E então aqui nós seríamos xi' de t dt. Certo? É a mesma coisa. Tá certo? Muito bem, então essa é a definição, não é? E essa definição ela é invariante por mudanças de coordenadas, mas também é invariante por reparametrizações. Então, se nós consideramos reparametrizações, como aplicações, vamos dizer, de um outro intervalo, no intervalo AB, não? De maneira de que as extremidades seriam respeitadas em ordem. Não? Então, o caminho gama ele está definido aqui. Não? Tá certo? Aqui nós temos uma reparametrização. Não? Isso significa de que aqui temos, na realidade, um outro caminho, que é o caminho com uma mudança de parâmetros. Então, aqui nós tínhamos o parâmetro t, aqui nós temos o parâmetro s. Então, t é igual a φ de s. Então, a observação é a seguinte, de que se nós integramos, não é, o caminho entre os pontos A e B,
Se nós seguimos esta demonstração, né? E nós temos ômega gama de t, gama linha de t, dt. Então, isso aqui é a integral de ômega ao longo do caminho gama. Então, esta mudança de coordenadas que opera em t simplesmente vai ser a integral entre A e B, a integral entre A e B, como A é igual a φ de C e B é igual a φ de D. Então isso aqui é gama, ômega aplicado a gama, mas gama de t, mas t é igual a φ. Então isso é gama de φ de S, tá certo? Vezes gama linha em t igual a φ de S, vezes dt, que não é outra coisa que, ao tomar a diferencial disto, é φ' de S ds. Tá certo? Então, se vocês observam isto, essa expressão, isto é a mesma coisa que a integral entre C e D de ômega de gama composta com φ no ponto S, vezes gama composta com φ linha ds ds. Isso aqui é a integral de ômega ao longo desse novo caminho, que é gama composta com φ. Tá certo? Então, esse tipo de reparametrização, em que vocês enviam o intervalo, mudam o intervalo, mas preservando a ordem dos intervalos, no sentido de que C vai em A e D vai em B, não produz qualquer modificação no valor da integral. Tá certo? Agora, se vocês observam, se nós tomamos um caminho em que essa ordem é trocada, não? Se esse intervalo, digamos, CD, se nós reparametrizamos por uma outra aplicação, mas trocando a ordem, invertendo os extremos, então o que vai acontecer é de que essa integral, quando se faz de A a B, ela vai aparecer aqui com a ordem trocada. Tá certo? E essa ordem trocada vai ser a negativa desta ordem. Então, nesse argumento, esta ordem vai ser igual a menos, isso aqui vai ser igual a menos, isso aqui vai ser igual a menos. Então, as reparametrizações são muito simples. Independente de como é essa função, o que interessa é saber para onde vão as extremidades. Tá certo? Então, por exemplo, se vocês tomam o caminho gama, não? Se nós temos o caminho gama de t definido no intervalo AB, não? Temos aqui gama de A, gama de B. Então nós podemos definir uma reparametrização que vai ao contrário. Ele começa em gama de B e termina em gama de A. Não, isso é relativamente fácil de fazer. Esse novo caminho
é chamado de gamma asterisco de t, que é definido no mesmo intervalo, não? T está no mesmo intervalo, mas ele tem uma forma diferente, no sentido de que quando t é igual a A, nós temos gamma de B em lugar de gamma de A. E quando t é igual a B, quando t é igual a A, nós temos gamma de B. E quando t é igual a B, nós temos gamma de A. Tá certo? Então, esse caminho gamma, né, ele vai nesse sentido, e o caminho gamma estrela vai no sentido oposto. Tá certo? Esse é o caminho negativo. Então, para esse caminho em particular e para essa reparametrização em particular, nós temos que a integral de uma forma ao longo de gamma é o negativo da integral da forma no caminho inverso. Tá certo? Então, é muito simples. E isto dá uma ideia já de por que a definição, porque a definição adotada, né? Porque ela respeita esse tipo de mudança de coordenadas, essencialmente. Né? Muito bem. Casos particulares de integrais, de formas, são quando a forma é uma diferencial exata, quando a forma é exata. Né? Quando a forma é exata, então esta definição é mais simples, né? A integral ao longo de qualquer caminho gamma de omega é igual à integral entre A e B de df no ponto gamma t vezes gamma linha de t vezes dt. Tá certo? E isto é, evidentemente, a integral de uma diferencial exata. Tá certo? Então, a integral disto vai ser f no ponto gamma de b menos f no ponto gamma de a. Então, no caso de uma diferencial exata, isso é muito importante. No caso de uma diferencial exata, então a integral de uma forma somente depende dos valores da função nas extremidades, independentemente do caminho que é percorrido, não é, entre A e B. Tá certo? Então, quando a forma é uma forma exata, então a integral só depende dos valores da função nas extremidades. E, em particular, quando essa forma é exata, nós temos que a integral ao longo de um caminho fechado isso significa que gamma de A é igual a gamma de B. Então, se gamma de A é igual a gamma de B, então essa integral ao longo de gamma é igual a zero. Certo? Propriedade também elementar, mas muito importante. Também podemos facilmente definir o que significa se nós temos um caminho gamma, vamos chamar um caminho gamma 1, né, definido no intervalo entre A e B, por simplificar, vamos dizer que é 0 e 1. Então temos aqui 0 e 1, e aqui temos gamma 1. E suponhamos que temos um outro caminho que começa em gamma de 1 e termina em gamma de
comecem nesse ponto gama 1 de 1, vamos chamar esse caminho de gama 2, tá certo? Então aqui vamos supor de que o gama 2 de 0 coincide com o gama 1 de 1, e aqui temos o gama 2 de 1. Né? Então são dois caminhos, aqui o gama 1 e o gama 2, com a propriedade de que a extremidade do primeiro caminho coincide com a origem do segundo caminho. Então, é possível definir o que é a justaposição dos dois caminhos, tá certo? Para fazer um caminho único. Isso aí é simplesmente um outro caminho definido no mesmo intervalo, né, o qual se obtém reparametrizando gama 1 e gama 2, de maneira a começar em 0 em gama 1, 0 e terminar em 1 em gama 2, 1. Né? Então, essa reparametrização, nesse caso, é bastante simples. Vocês pegam o primeiro caminho, gama 1, duplicam a velocidade, tá certo? Duplicam a velocidade, vão até o parâmetro 1,5, reduzem o parâmetro e depois continuam com o segundo caminho com uma reparametrização também dobrada. Mas começam agora em 1,5 e terminam em 1. Certo? Então, quando T, esse caminho é contínuo, porque quando T é igual a 1,5, isto aqui é gama 1 de 1, que é esse ponto, que coincide com quando T é igual a 1,5, isso aqui é 1 menos 1, é 0, coincide com gama 2 de 0. Tá certo? E então, dessa maneira, vocês podem provar de que se vocês fazem a integral de linha de uma forma ômega ao longo da justaposição de dois caminhos, tá certo? Então, isso aqui é a soma das integrais ao longo de gama 1 e gama 2, tá certo? É simplesmente integrar primeiro a forma ao longo do primeiro caminho e somar a integral a forma do segundo caminho, certo? Então, isso é importante porque nos permite evitar a hipótese de que o caminho de integração é um caminho de classe C1. Essa é uma hipótese que nós fizemos, não é? De que o caminho é de classe C1, ¿por quê? Porque temos que derivar o caminho em algum momento, tá certo? Mas este princípio, né, de que a aditividade das integrais é preservada, mesmo que aqui, neste ponto, não seja um ponto de diferenciabilidade contínua, tá certo? Aqui a derivada vem assim e a outra derivada vem assim, então não coincidem, tá certo? Então, isso nos permite estender a definição, né? De forma a... Isto aqui, de fato, é verdade quando a soma é C1, tá certo? Então, vamos estender a esta situação quando a soma não é C1, simplesmente dizendo que isto aqui é uma definição, tá certo? Então, mais geralmente, se vocês têm caminhos, um caminho gama definido em 1, então ele se chama C1 por partes. Se existe uma partição
uma partição do intervalo AB em subintervalos, vamos chamar A igual a T1, T2, Tm igual a B, tá certo? Tal que é chamado C1 por partes, se gama, bom, aqui estamos supondo que é contínuo, tá certo? E de maneira que nesses subintervalos, em cada um desses subintervalos, a função gama, ela é C1 por partes, mas pode não ser C1 nesses pontos, tá certo? Então, nessas circunstâncias, vocês podem estender a definição e vocês podem dizer de que integram ômega ao longo de gama como a soma das integrais, isto é, definição, tá certo? Como a soma das integrais nos subintervalos ti mais 1, né, de ômega, quando vocês vão de 0 a Tim menos 1. Tá certo? Então, é uma maneira de vocês passarem a integrar em caminhos que são contínuos e de classe C1 em subintervalos, um número finito deles. Muito bem, essas integrais têm também algumas propriedades topológicas importantes, né, que é o objeto principal da aula de hoje. Né? Bom, essa definição, isso é um detalhe que vocês podem ver facilmente, que essas definições independem das partições que se tomem. Se vocês tomam partições mais finas, então o resultado da integral não varia. E isso se deve essencialmente a que o valor de uma integral é um conjunto de medida zero, como são os pontos isolados, é nula. Agora, então, um teorema importante sobre essas integrais é o seguinte, e até já demonstramos algumas partes desse teorema, né? Vamos supor de que ômega é uma forma definida num aberto, né, de Rn, né, e vamos supor, então vamos dizer que as afirmações seguintes são equivalentes. Bom, a primeira é a de que ômega é exata. A segunda é de que a integral de ômega ao longo de gama é zero para qualquer caminho C1 por partes.
E a terceira é de que a integral de ômega ao longo de gama depende unicamente dos valores extremos. Em outras palavras, não depende do caminho que se toma entre essas extremidades. Não independe de gama. O que depende é somente dos extremos de gama. Então, estas afirmações já estão, algumas delas demonstradas, não? Que 1 implica 2, nós essencialmente vimos lá, porque quando ômega é exata em 1, então ela só, a integral de ômega ao longo de um caminho, aqui tem que ser um caminho fechado, né? C1 fechado. Por qualquer caminho fechado. Certo? Isso acabamos de ver lá para o caso diferenciável, mas o caso diferenciável de classe C1 por partes é essencialmente a mesma demonstração. Isso não vale a pena insistir. A segunda parte de que 2 implica 3, ela também é uma propriedade que decorre facilmente do que nós já vimos, porque se a integral de ômega é zero para qualquer caminho fechado, então dizer de que nós temos entre esses dois pontos, gama de A e gama de B, o caminho gama é nessa direção, né? O que estamos afirmando aqui é de que essa integral não depende do caminho que se tome para chegar para ligar esses dois pontos. Em outras palavras, de que a integral de ômega ao longo de gama é igual que a integral de qualquer outro caminho, gama barra, por exemplo, que junta gama A, gama B. Tá certo? Isto e essa propriedade é óbvia, não? Porque a integral se vocês tomam a junção do caminho gama barra, como está aqui, e aqui vocês tomam o caminho inverso, o gama estrela aplicado a ômega, então vocês têm um caminho fechado, né, no ponto gama A, com início e fim no ponto gama A, e pela propriedade 2, essa integral é zero, tá certo? Então essa integral é zero. Agora, por outro lado, nós já vimos de que esta aqui é a integral ao longo de gama barra, mais a integral ao longo de gama estrela. E nós vimos também de que essa integral é simplesmente a negativa da integral ao longo de gama. Então, isso significa de que esta integral é igual a esta. Tá certo? Então, 2 implica 3, é mais ou menos evidente. Que 3 implica 1, isto é, que nós podemos, sabendo de que a integral ao longo dos
caminhos só depende essencialmente não depende do caminho que vocês tomem, né? Isso vai nos permitir provar de que a forma na realidade é exata. Agora, provar de que a forma é exata significa encontrar uma função cuja diferencial é ômega. Tá certo? Então, isso também é um princípio importante, isso é recorrente em várias áreas de geometria, né? É de que vocês têm esse objeto que só depende de 2 pontos, não depende do caminho em que você chega de um ponto a outro, não é? E isso permite definir uma função. Então, fixemos um ponto P, qualquer, no ambiente U. Nós estamos aqui no U. E então, para qualquer ponto X em U, nós precisamos definir qual é a função. Tá certo? Isso que nós temos que fazer. Nós temos que encontrar uma função cuja diferencial é ômega. Tá certo? Então, a definição dessa função vai ser simples. Eu tenho a forma ômega bem definida, então eu integro essa forma ao longo de um caminho qualquer, não? Entre P e X. Não? Digamos de que gamma é esse caminho. Não? Isso me dá uma função da extremidade. Por quê? Porque esse caminho é arbitrário. Então eu posso tomar, ela independe do caminho. Essa função não depende do caminho que eu junto entre P e X. Consequentemente, essa função está bem definida. Tá certo? Então eu posso colocar simplesmente uma expressão desse tipo para denotar de que eu tomei qualquer caminho entre P e X. Tá certo? Então, provar de que, aqui vocês já podem imaginar de que essa definição está feita de maneira que ao derivar, ao sinal de integração com de integração, de diferenciação com integração, se anulam. Então, é preciso provar isso. Então, para provar de que a diferencial de f é igual a ômega, então basta mostrar que as derivadas parciais de f com respeito a x, digamos, a xi, coincidem com as funções coordenadas da forma ômega. Então, suponha que ômega é dada por esta forma. Então, isso aqui é verdade. Para mostrar que isto é verdade, basta mostrar de que as derivadas parciais coincidem com os coeficientes da forma. Tá certo? Então, o que é a derivada parcial dessa função x? Essa função x em relação a i, vocês pegam aqui a função, e vocês observam como essa função varia ao longo da direção i. Aqui vocês têm um vetor i unitário. Então vocês tomam essa derivada de f com respeito a xi em x, vai ser a integral de P a X mais um certo T vezes I, não? Tomamos um parâmetro aqui, T vezes I, e tomamos a derivada dessa função em T igual a 0. Então, isso aqui nós vamos ter ômega no ponto X
mais TEI vezes EI dt. Tá certo? É isso aí, né? Tá certo? Só que aqui o parâmetro t está aqui, então vamos chamar isso aqui parâmetro s. Então essa aqui é a derivada tomada em t igual a zero. Mas vocês observam de que esta integral, quando vocês tomam essa integral entre P e essa extremidade, na realidade vocês estão fazendo este caminho mais esse caminho. Quando vocês tomam a derivada desse primeiro caminho, esse valor não depende de esse. Então, esta parte se pode colocar como uma soma da primeira integral, que é uma constante, e a segunda integral, que é isso aqui. Então, isso se pode colocar como integral, isso aqui. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui acaba sendo a derivada em zero da integral de 0 a t de AI, porque isso aqui é ômega aplicado à direção EI, então o AI de x mais s EI ds em t igual a 0, e isso aqui não é outra coisa que AI de x. Então essa proposição também é uma proposição fundamental que vamos utilizar seguidamente, não é, no curso. Muito bem. As integrais curvilíneas, elas são invariantes também por deformações dos caminhos, quando essa deformação se faz mantendo as extremidades dos caminhos fixas. Para definir isso de maneira correta, introduzimos primeiro a noção de homotopia de caminhos. Então, vamos considerar dois caminhos vamos considerar dois caminhos, gama 0, gama 1, definidos no mesmo intervalo. No aberto U que nós já estamos considerando, tá certo? Com a propriedade de que os pontos iniciais coincidem e os pontos finais coincidem. Então, graficamente, nós temos um caminho gama 0 de A, gama 0 de B, esse aqui é o caminho gama 0, e temos um outro caminho também em U, que nós chamamos de gama 1, que tem a mesma origem e o mesmo fim que o caminho gama 0, certo? Então, a noção o conceito de homotopia, ele vai refletir uma variação contínua de um caminho gama 0 em outro, tá certo? Que vão ser chamados homotópicos, não é? De uma maneira contínua
por meio de caminhos que vamos chamar de gama T, tá certo? Tal que quando T igual a 0 é gama 0 e quando T igual a 1 é gama 1. Então há uma deformação de caminhos, tais que esses gama T também estão em 1. Isso é muito importante, o espaço é o mesmo. Né? E vocês obtêm uma deformação de gama 0 em gama 1. Então a definição, acabo de dá-la, é uma homotopia com extremidades fixas entre gama 0 e gama 1, é uma aplicação contínua do intervalo AB, onde os dois caminhos estão definidos, vezes o intervalo 0, 1, no aberto U. Isso aqui é muito importante. A homotopia não sai do aberto U. Tá certo? Tal que H e S de 0 é igual a gama 0 de S. E HS1 é igual a gama 1 de S. Tá certo? Sendo que o que nós estamos denotando aqui como gama T, né, o H é um caminho de fato. O gama T de S é um caminho parametrizado também pelo intervalo AB, e por definição o H S T. Tá certo? Então, a outra propriedade é que para cada T, gama T de 0 é igual a gama 0 de A, e gama T de 1 é igual a gama 0 de B. Tá certo? Então, é muito simples a ideia, é extremamente intuitiva. Vocês têm aqui o intervalo AB, né, multiplicado pelo intervalo 0, 1, né, como está aqui. E aqui vocês têm uma aplicação H, que é contínua, e tal que quando restrita a este primeiro nível 0, coincide com a curva gama de 0, aqui coincide com a curva gama de 1, e no meio coincide com a curva gama T. Sendo que estas extremidades, para cada gama T em 0, isso é, todo esse conjunto de pontos vai aqui, e tudo isto vai aqui. Tá certo? Então, isso é uma homotopia. Conceito extremamente importante. E existe um outro conceito em paralelo a esse, que é uma homotopia livre, em que o gama 0, por hipótese, e gama 1 também, por hipótese, são caminhos fechados,
E a deformação se faz por caminhos fechados. Tá certo? Essa é uma outra... Então, vamos dizer que, para fixar ideias, já que estamos falando nisso, que se gama 0 e gama 1 são caminhos fechados, então uma homotopia livre entre gama 0 e gama 1 e de uma maneira semelhante, vamos escrever somente aqui agora, sem escrever muito, vai ser uma aplicação contínua, tá certo? Também do mesmo intervalo, AB, vezes o intervalo 0,1, né? De forma que as nossas hipóteses dizem agora que nós temos aqui gama 0 é um caminho fechado, tá certo? E gama de 1 é outro caminho fechado, que não precisam ter a mesma origem, né? Podem ser completamente disjuntos, como está feito neste desenho, né? Então, a homotopia vai ser uma deformação expressa pela aplicação H contínua. O gama 0 será o nível 0, gama 1 será o nível 1, e gama T será um caminho fechado, tá certo? Gama T gama T é, por definição, o H T. Não é isso? Então, é fechado para todo T. Então, isso significa de que a restrição de H a um nível intermediário T vai ser também um caminho fechado no espaço. Tá certo? Isso aí é uma homotopia livre. A gente permite a deformação de um caminho fechado em outro por caminhos fechados que não estão amarrados aos pontos, às extremidades dos caminhos gama 0, como é o caso aqui. Tá certo? Muito bem, então são duas noções diferentes, né? E o que nós temos a provar é de que a integral de uma forma diferencial ao longo de caminhos é invariante por homotopias. Tá certo? Então, há uma... bom, vamos dizer... Então, esse é o teorema. Que diz o seguinte: se gama 0 é homotópico a gama 1 com extremidades fixadas, então a integral de ômega ao longo de gama 0 é igual à integral de ômega ao longo de gama 1. Tá certo? Esse é o teorema. Quer dizer que se nós integramos a forma aqui, essa integral não vai variar à medida que a gente vai variando os caminhos. Tá certo? Muito bem, vamos demonstrar esse teorema daqui a 10 minutos.